O Código Penal de 1940 criminalizou o aborto no Brasil, mas deixou duas exceções, em caso de risco de vida da gestante ou em caso de violência sexual. Há muita dúvida sobre se precisa ter boletim de ocorrência ou não. Não, para realizar o aborto legal não precisa ter o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência é uma narrativa das mulheres. Ela conta o que aconteceu e pede para que a polícia investigue, descubra quem é o agressor e encaminhe para o Ministério Público para que ele seja processado criminalmente e punido se provada a sua culpa. Como o caso de violência sexual contra menores de idade, menores de 14 anos, principalmente, ele não prescreve e é um crime considerado muito grave na sociedade brasileira, é muito importante que se faça o procedimento criminal. Então, nestes casos, os serviços de saúde sim têm exigido o boletim de ocorrência para proteger a vítima, que é ainda uma criança, né? É preciso que o Estado tome conta do processo dessa criança, identifique quem é esse agressor, que pode estar morando com ela, pode estar na casa dela, e aí os serviços de saúde têm, então, exigido o boletim de ocorrência com razão, porque essa menina, essa criança, não tem condições de tomar a decisão sozinha se ela quer ou não processar o agressor. Então, nesses casos, a interrupção da gravidez também é permitida legalmente, mas se exige o boletim de ocorrência. Então, o processo criminal é para punir o agressor. Para fazer aborto legal, a gente precisa ir no serviço de saúde. E todo o serviço de saúde deveria estar recebendo mulheres nessa situação, porque a lei permite. A gente sabe, entretanto, que tem profissionais de saúde que se recusam a fazer o atendimento alegando consciência, alegando fé, alegando seu credo. O Código de Ética Médica permite que, em alguns casos, os médicos se recusem. Entretanto, se um indivíduo ou outro, num serviço de saúde, alega não poder fazer a interrupção da gravidez, tem que ter algum profissional disponível. O serviço de saúde é um serviço público, ele é governamental, ele é sustentado com verba de todos nós que pagamos impostos nesse país e, portanto, ele tem que estar disponível para todas as pessoas da população, para todos os serviços. Então, embora possa ter um profissional de saúde que alegue limite de consciência, o serviço tem que disponibilizar a interrupção da gravidez nos casos de estupro ou de risco de vida da mãe. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal ampliou essas exceções para incluir também os casos de anencefalia. A situação do aborto nessas condições que são previstas em lei, elas são, infelizmente, muito frequentes na população. E é importante dizer que dos casos de aborto legal, a grande maioria é por violência sexual, por estupro. 94% deles é o que diz as pesquisas. Então, a gente estima que seja realmente frequente, porque a violência sexual é muito frequente na população. Os dados, as estatísticas, elas são subestimadas, é difícil a gente dizer qual a ocorrência exatamente de estupro na população, nas mulheres, né? Mas tem estudos que mostram que, por exemplo, chega perto de 10% das mulheres que sofrem algum tipo de violência sexual na vida. Porque o que acontece? Então, as mulheres que não têm acesso a um serviço de saúde para realizar um aborto legal de forma segura, elas recorrem a serviços e práticas inseguras. Então, isso é um grande problema, porque aí decorre o risco dessas mulheres morrerem até, ou terem complicações graves em decorrência de um aborto inseguro. E dessas mulheres que não conseguem acessar o serviço, é claro que a maioria delas, ou as que mais vão sofrer um risco aumentado de ter que buscar uma prática insegura, são as mulheres mais vulneráveis, mais pobres. Então, assim, além de ter um problema de acesso, tem um problema de equidade, pelo fato das mulheres não conseguirem ter acesso a esses serviços. Então, é uma situação, digamos que é um problema de saúde pública, além de ser um problema da parte dos direitos. Como que um serviço de saúde, um serviço público de saúde, que respeita os princípios do SUS, pode se desenvolver no sentido de oferecer um conjunto de boas práticas do ponto de vista de atenção e saúde, e boas práticas no sentido também de respeitar o ordenamento jurídico desse país. Ou seja, é possível que o serviço público possa fazer isso?
Mas esse processo de encontrar soluções para que se possa realizar realmente uma boa prática nessa área, ele depende tanto dos profissionais de saúde motivados, com compromisso para atender essas mulheres, isso exige preparo, exige capacitação, exige dedicação, de certa forma, mas também exige sim um gestor que dê condições a esses profissionais de saúde de exercerem as suas atividades e que principalmente crie condições institucionais para que um serviço dessa natureza seja preservado, seja protegido e seja dado a ele condições de atender as mulheres dentro de condições técnicas satisfatórias, dentro de condições de humanização necessárias e respeitando ao mesmo tempo a lei. Tem dificuldades que são inerentes aos serviços. Por exemplo, dentro dos serviços que fazem o aborto legal, há pouca disponibilidade de profissionais. Isso as pesquisas mostram. Quer dizer que dentro de um serviço, às vezes, tem vários médicos, mas pouquíssimos se colocam à disposição para fazer um aborto numa condição legal. A gente orienta as unidades de saúde, as portas de entrada de urgência e emergência a acolher esta vítima, independente do serviço estar habilitado ou direcionado para esse atendimento, para que haja pelo menos uma primeira recepção, que não seja a orientação assim, não atendemos e vá procurar uma ajuda, não. A orientação não é essa, a orientação é que é um problema de saúde, uma vítima de violência, uma vítima sexual deve ser absorvida pelos serviços de porta aberta e a partir daí as demandas que forem necessárias, sim, encaminhar para serviços de referências, no caso pode ser para a questão da interrupção da gestação, ou mesmo quando não é resultante de uma gestação, as profilaxias e todo o acompanhamento. Um caminho ainda que tem se mostrado muito importante é o encaminhamento dessas mulheres para o hospital pelas delegacias de polícia, sejam eles distritos policiais comuns ou delegacias de defesa da mulher. Parte dos nossos encaminhamentos, ele tem origem dentro de outros setores, dentro de outros atores que são da segurança pública. Isso me parece bastante importante. Uma outra parcela dos casos tem chegado até o hospital por via de serviços de saúde, principalmente serviços públicos de saúde. Podem ser ambulatórios, unidades básicas, hospitais, que não oferecem esse tipo de atendimento, mas quando procurados, conhecem e sabem da existência do hospital, sabem desse tipo de atendimento e referenciam essas mulheres ao hospital. Mas o mais recente e o que me parece muito importante destacar é que tem crescido de uma maneira muito consistente o número de mulheres que chega à instituição por vias próprias, né, de maneira espontânea. E essas mulheres têm chegado à instituição basicamente por conhecer, por saber da sua existência pelas redes sociais. Então, essas redes sociais, algo que nós não tínhamos tão claro há 20 anos atrás, hoje tem um componente muito importante de colocar essas mulheres em acesso à instituição. A gente tem que estar preocupado em vários aspectos. O primeiro é não fazer com que essa paciente passe de novo por uma reviolência. Isso pode ocorrer de várias formas, através de julgamentos, às vezes velados. A paciente já sofre muito em ter que contar a história de violência. E acho que isso é um dos focos principais. O outro é tanto a sociedade quanto os serviços poderem dar conta disso, hospitais que tenham emergência, para que qualquer mulher que tenha sofrido violência possa, se foi uma coisa pontual e aguda, que ela possa buscar um serviço e ter o recurso de até 72 horas no máximo, poder estar utilizando o serviço para fazer a medicação, desde antirretrovirais, pílula do dia seguinte, mais os antibióticos para evitar as doenças, mais a imunoglobulina para evitar a hepatite B. Então, ter esse atendimento inicial de pronto numa emergência, esse seria o ideal. Saber com que todas as pessoas da sociedade soubessem disso, que sempre qualquer um pode, de repente, ter uma amiga, um parente que sofreu uma violência sexual e que vai ser solicitado a ajudar, porque a paciente que sofreu violência, ela não tem muitas condições psíquicas e físicas naquele momento de buscar ajuda. Ela, em geral, vai precisar de apoio de alguém em volta dela.
Então, se toda a sociedade soubesse, não, vamos lá, vou te levar dentro de 72 horas, evitariam mais transtornos, porque às vezes ela pode, a partir de uma situação de violência, engravidar e pode pegar alguma doença, coisas que poderiam ser evitadas se buscasse ajuda até 72 horas. A gente sabe que do grande montante de vítimas, é um percentual pequeno que busca esse atendimento que é oferecido imediatamente após uma situação de violência sexual, que tem uma série de cuidados clínicos e de acolhimento e atendimento psicológico que podem ser feitos, mas em geral as estatísticas mostram que apenas 10% dessas mulheres acabam buscando esse tipo de ajuda imediato. E o que a gente percebe das que chegam é que após uma situação de violência, elas têm uma reação de vergonha muito grande de terem passado por esse tipo de situação. E elas têm um sentimento de culpa, uma elaboração mental assim de acharem no seu comportamento algo que justifique elas terem passado por uma violência sexual. Isso faz com que seja muito difícil para elas contarem o que aconteceu, muitas vezes para a própria família, com medo da reação das pessoas próximas, com medo do julgamento, com medo de serem culpadas também pelas pessoas do seu meio. Quando a paciente sofreu violência sexual e em decorrência da violência ela acabou engravidando e deseja fazer a interrupção voluntária dessa gestação que foi em decorrência da violência, o Brasil permite isso, é um direito da mulher realizar o aborto legal, a interrupção, a partir de uma situação de violência. Para trabalhar com violência é fundamental que seja uma equipe composta por enfermeiro, assistente social, psicólogo e médico. E aí essa paciente ela é avaliada para ver se os critérios, se fecha os critérios para encaminhar para a realização do procedimento. O que seriam esses critérios? E a gente tem desde a notificação quando ela chegou no plantão, o boletim de ocorrência acima de 18 anos não é obrigatório. Existe um protocolo que a gente utiliza aqui no serviço que narra identificação e o que aconteceu, para que ela não precise recontar aquela história várias vezes. Então a gente vai ali e lê o ocorrido, porque a gente diz que a pessoa se submete a uma nova reviolência se fica contando aquilo várias vezes, a menos que ela não se importe, enfim, às vezes ela quer desabafar, mas em geral, então está tudo descrito ali. Daí são feitos o rastreio de DSTs, de exames de DSTs, é feito o beta-HCG confirmando a gestação e uma ecografia para ver de quanto tempo ela está de gestação e ver se isso fecha pelo menos aproximadamente com o que ela conta do que teria sido a data de violência. Diante da gravidez tem outras questões que surgem, né? Porque a maioria delas, em tese, nunca pensou ter que decidir fazer um aborto. Não é algo que se planeja, não é algo que se quer fazer, né? Então, muitas delas chegam, às vezes, vítimas de uma violência, grávidas de uma primeira relação sexual. Isso não é incomum. Mulheres que nunca tiveram um companheiro, né, e que acabaram sendo forçadas a uma relação e ainda, por cima, acabaram ficando grávidas. São mulheres que muitas vezes têm uma idealização da maternidade, que sempre sonharam ser mães, né, planejaram ser mães e de repente elas se encontram grávidas de uma violência sexual e de um filho que elas não querem, porque não é essa gravidez que elas planejaram. Nessas situações, assim, o papel do psicólogo é super importante, porque é o profissional que vai ajudar elas nessa reflexão, de elas poderem avaliar e decidir o que naquele momento da vida delas é o melhor para elas. Mesmo assim, né, mesmo com essa sensação, elas ainda ficam com medo das consequências culturais disso, assim. Eu vou fazer um aborto é um pecado, fazer um aborto é errado. Isso está na nossa cultura, né? Então a gente precisa ajudar elas a conseguirem tomar essa decisão e a conseguirem pensar que também aquela gravidez não é algo que elas escolheram,
que elas não são as responsáveis por essa gravidez, que elas são vítimas de uma situação. E enquanto vítimas, elas têm sim o direito de não seguir com essa gravidez. Né? Quando elas conseguem entender isso, a decisão fica mais tranquila. Né? Essa questão da culpa, a gente começa a conseguir trabalhar e os encaminhamentos vão sendo feitos para que o procedimento seja agendado. Nos últimos anos, nós temos observado um número crescente de mulheres que têm recorrido nessa situação à instituição. Parte dessa demanda crescente vem exatamente das mulheres reconhecerem que a gravidez numa circunstância como essa, a gravidez resulta de um crime, né? Elas estão amparadas, estão protegidas pela lei. O aborto é legal nessas circunstâncias, e se é legal, é dever do Estado que ele seja oferecido de maneira absolutamente ética, humanizada e principalmente segura para essas mulheres.